Mateus, Sermão do Monte, Sermão da Montanha, o sermão mais conhecido, mais extenso de Jesus na Escritura, capítulo 6. Hoje veremos a segunda parte, qual ele está explicando da oração, versos 9 a 15. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos 9 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Pai, tua palavra nesse momento foi lida, tua voz, Santo Deus, escutada. Que teu Espírito Santo nos conduza. Conduza essa palavra, este sermão ao coração do teu povo, que ilumine para o entendimento, que dê sabedoria e inteligência para pormos o que aprendermos em prática e que saibamos, Pai, que tua palavra ela é viva, são fontes de água viva que vem a nós, que ela por vezes nos confronta, mas ela também sacia a nossa sede e fortifica a nossa fé. É isso que a palavra deve fazer. E oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Dando continuidade, o Senhor Jesus agora, ele dá um exemplo de como nós devemos orar. Se você lembrar do sermão semana passada, se esteve aqui conosco, você vai ver a crítica de Jesus nos versos 5 a 8. Ele faz uma crítica àqueles que oravam em pé nas sinagogas e também nas ruas de grande movimento para se aparecer. Então o Senhor vai fazer uma crítica àqueles hipócritas soberbos que oravam para se demonstrar ao povo. E ele, nos versos anteriores, até o verso de número 8, ele traz seus discípulos a uma espécie de oração de coração quebrantado, humilde. Ele diz: você quando orar deve não usar máscaras, você deve ser quem você é, e você deve se quebrantar e se apresentar humildemente ao seu Pai. Ele traz já esta questão de Deus ser nosso Pai. No verso de número 8, ele vai dizer: não vos assemelheis, pois a eles, quem? Aos hipócritas, aqueles que oram para se demonstrar, aqueles que querem trazer glórias para si. Porque Deus, vosso Pai, sabe quem vocês são. Ele sabe também do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então, o que ele quer de fato é um relacionamento próximo. E aí, então, o Senhor introduz o que ele vai dizer agora. E o que é que ele faz? O Senhor, ele agora dá um exemplo disso que ele estava falando. O texto não foge do que ele acabou de falar. Não façam isso, mas sejam assim. E aí, sendo assim, o que é que vocês vão fazer? Na oração, vocês vão fazer esse tipo de petição. Então, ele agora vai exemplificar, para ficar mais claro aos seus discípulos, o que ele estava falando anteriormente. O sermão dominical, a oração do Pai Nosso, como é mais conhecida, ela é composta de 3 partes. Primeiro, ele faz uma introdução, depois ele vai para as petições, e depois ele tem um anexo, o qual ele finaliza a ideia que ele está passando. Isso é importante para o nosso entendimento, até como o que ele está passando é um modelo de oração. Nós, por vezes, oramos esta oração dominical, a oração do Pai Nosso, mas nosso entendimento é que o Senhor está dando um esboço para nós fazermos nossa oração em cima disso. Então, você
vai pegar aqueles seus desejos, você vai pegar a sua forma de falar, a sua forma de tratamento, o que você anseia, vai colocar neste esboço e vai segui-lo. É assim que deve ser feito. E aí o Senhor diz, como nós devemos ir ao Pai em oração. Ele vai ensinar que a oração é você não olhar para si, mas você saber quem cuida de todas as coisas e de quem pertence todas as coisas. Aí o Senhor nos dá um exemplo de uma oração piedosa, a oração do verdadeiro discípulo. E como um verdadeiro discípulo ora? Então o que nós vamos observar hoje é isto, a oração de um verdadeiro discípulo. O Senhor começa dizendo deste jeito, portanto, vós orareis assim. Como nós observamos domingo passado, a oração não é uma questão de opcional para um discípulo do Senhor. Nós todos somos discípulos de Jesus Cristo. Então, uma oração, ela não é algo opcional para nós, crentes. Mas é algo que deve ser realizado constantemente. É algo que faz parte da nossa vida, a intimidade com o Senhor. Verso de número 5, ele começou quando orardes. Ele não diz se orardes. E aqui ele diz, portanto, vocês orarão assim. Ele já traz para os seus discípulos uma realidade. Vocês vão orar. E aí vocês vão fazer desta forma. Essa é uma mensagem que também precisa ser falada, algo interessante para ser falada, é algo para os discípulos de Jesus. Então veja, todos nós aqui, creio eu, você também, somos discípulos do Senhor. Então é algo que nós devemos colocar em prática. Não é algo para o mundo. O mundo jamais deve fazer esse tipo de oração, nós já entenderemos o porquê. Mas o Senhor Jesus está se referindo diretamente àqueles seus seguidores. Primeiro os discípulos mais próximos, depois todo o povo, mas todos que o seguiam. Diziam, quando vocês orarem, se referindo primeiramente aos discípulos, façam assim. Então é uma oração muito poderosa, é uma forma de entrega, não esta que está aqui, não use como um mantra, achando que ele é mais poderoso do que sua oração comum, não é. A oração do Pai Nosso é um esboço, como eu falei, mas as palavras que trazem, a forma que você deve realizar, como o Senhor ensina, é algo poderoso, porque é uma total entrega, é uma total piedade na boca daquele que está realizando a oração. E se nós orarmos desse jeito, você vai ver que você se desfaz de si e coloca o Senhor como comandante da sua vida. Então é uma oração somente para os discípulos verdadeiros de Cristo. Aqueles que oram verdadeiramente devem orar dessa forma. E como ele nos ensina? Veja como ele diz primeiro: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais no céu. Ele traz aqui uma grande verdade nessa primeira frase. Aquele que habita no esplendor, que estás nos céus, e tem um poder celestial, o Senhor de todas as coisas. Quando ele se refere aos céus, o primeiro ouvinte nesse sermão, o primeiro leitor do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, o que é que ele imaginava? Ele era levado ao Antigo Testamento, onde mostra que o trono de Deus está acima da terra, está nos céus. Ele é o soberano Senhor, o Rei dos Reis, ele está entronizado nos céus. Então ele está falando que aquele que habita nos céus, o que tem o esplendor, o poder celestial, o que comanda todas as coisas, o que tem o mundo na palma das suas mãos, ele também é nosso Pai. Isso aqui é uma verdade que deve explodir em nosso coração. Este Deus soberano, que não é contido em nada, nem em todo o universo pode conter sua grandeza, ele se preocupa com as nossas necessidades mais simples, como um pai se preocupa de um filho. Então veja como o Senhor Jesus ele traz essa verdade de forma esplêndida. Pai nosso, nosso Pai. Ele aqui usa um linguajar como se fosse carinhoso. Nosso Pai, que estás nos céus. O Senhor entronizado, o poderoso Deus, é um Deus pessoal e próximo de você. Então, na oração, em primeiro lugar, você não deve achar que Deus é aquele Pai rigoroso, que vai te julgar, que vai te olhar com olhos de condenação. Mas você tem que ver Deus como um Pai amoroso,
que apesar da sua grandeza e do seu poder, Ele te chama para próximo. Por vezes nós queremos comparar quando nós lemos Pai, e isso é muito comum no nosso contexto, principalmente brasileiro, uma associação com o seu pai. Às vezes isso é comum quando nós estamos aconselhando. As pessoas que tiveram um pai amoroso, um pai bom, um pai presente, elas tendem a entender melhor a paternidade de Deus. Mas aquela pessoa que teve um pai distante, um pai rigoroso, eles tendem a ver Deus como um pai severo. Mas não é essa a verdade. Veja, não importa quão bom, ou talvez quão ruim ou não presente tenha sido seu pai. Nenhum pai desta terra se compara ao nosso Deus e Pai. Ele é o verdadeiro Pai. Ele é aquele verdadeiro que supre nossas necessidades. Não importa se seu pai foi bom ou se seu pai não foi tão bom assim. Saiba que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está entronizado nos céus, é seu Pai próximo. E você pode clamar a Ele. Você pode se achegar a Ele com um coração quebrantado e humilde. Você pode se abrir para seu Pai, porque Ele chama-os para fazer isso. É a primeira lição que nós aprendemos na oração dominical. Nós devemos ir ao Senhor como um Deus próximo, um Deus que não nos olhará com olhar de julgamento, mas como de um bondoso Deus. E ele continua: santificado seja o teu nome. Ele está dizendo que toda honra e toda glória seja voltada para ele, não para nós. Qual é a crítica que ele faz anteriormente daqueles hipócritas? Que eles buscavam glórias para si. Eles iam para ficar de pé nas sinagogas, em vez de se ajoelhar diante de um grande Deus, e eles iam para as esquinas das ruas movimentadas para as pessoas observarem eles e eles terem glória para si, para as pessoas falarem: olha como ele ora, olha como ele é santo, olha como ele é crente. Mas o Senhor, neste modelo de oração, ele diz: santificado seja o nome dele, seja o teu nome, o nome do Pai, e não o nosso. Então, quando nós orarmos, nós não devemos voltar os olhos para nós, para a forma que a gente faz, para o nosso linguajar, para a nossa vestimenta, para como eu sou bom, como eu sou crente, como eu faço ou como eu deixo de fazer. Mas nós devemos saber que toda glória, toda honra é para Ele. Nosso Pai, que está nos céus, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino é dele. Porque muito hoje nós temos observado, só você observar esses pregadores de internet, tratando o nosso rei. É o meu rei, é a minha vida, é a minha riqueza, é a minha prosperidade. Porque Jesus morreu para que o reino seja meu. E isso é uma grande falácia, uma grande mentira. Veja como ele trata, como o Senhor vai tratando nessa oração. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, depois faça a tua vontade. É tudo dele. O Senhor Jesus em nenhum momento aponta para o homem. Nessa introdução, nessa petição que ele está fazendo, ele está primeiramente engrandecendo o Senhor. Veja as petições que o Senhor Jesus faz: que o nome de Deus seja glorificado e santificado, que venha o reino dele. Isso é a petição. Ele está orando para que isso aconteça, que faça a vontade do Pai e não a nossa. Quando nós oramos, quais são as primeiras petições que nós fazemos? Senhor, não que seja errado, não estou falando do nosso coração, depende muito de cada momento, mas é algo que nós devemos trazer à memória e nós irmos ajustando à medida que nós vamos nos santificando. Quando nós começamos a orar, o que nós fazemos em primeiro lugar? Há orações específicas, como no culto, a gente diz: faça uma oração de adoração, então a pessoa vai orar adorando. Faça uma oração de perdão de pecados, então a pessoa vai fazer uma oração de perdão de pecados. Faça uma oração sobre o governo, então a pessoa vai fazer uma oração
para o governo. Mas quando você estiver só, que é o que ele está tratando aqui, ele diz, vai para o teu quarto que está em secreto. A oração que você está fazendo, aquela que realmente o Senhor está observando, o que é que você vai fazer? Primeiro você vai fazer petições para Ele, que o nome dele seja engrandecido, você vai demonstrar quem o Senhor é, o anseio de que o reino dele venha. Se nós somos de fato os crentes, a gente não vê a hora de Jesus retornar para nos livrar deste mundo caído. E nós não amamos o mundo, mas nós amamos a volta do nosso Senhor. Nós vivemos angustiados, assim como Paulo vai tratar que a natureza vive angustiada por causa do pecado, aguardando a volta do Senhor. É assim que o crente vive, angustiado. Não importa se estou próspero, não importa se estou viajando o mundo inteiro, não importa se estou comendo do melhor desta terra, eu anseio pela volta do Senhor. Eu não aguento mais este mundo caído. Então venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, em todos os lugares, em todo o nosso ser. Onde quer que nós estejamos, a vontade do Senhor seja feita e não a nossa. Porque nós temos muitos sonhos, desejos e anseios. Mas será que estão em conformidade com os sonhos de Deus, com os anseios de Deus, com aquilo que o Senhor tem e quer para nós? Nós temos que alinhar nossos sonhos, desejos e anseios com a palavra de Deus. Está em conformidade? É isso que Deus quer para mim? É a vontade dele que eu estou pedindo que seja feita ou a minha vontade? O que nós queremos que seja realizado? A minha vontade ou a vontade do Senhor? Isso é algo que deve percorrer nossa mente no momento da oração e no nosso dia a dia. Então veja, esse modelo que o Senhor nos dá, esse esboço de oração, ele em primeiro lugar vai nos mostrar que nossos olhos devem estar voltados para Deus, para o nosso Pai, para o Rei dos Reis. Deve estar voltado não para nós mesmos, como os hipócritas faziam, mas nossos olhos devem estar voltados para nosso bom Pai. Que o nome dele seja glorificado, que o reino dele venha, que a vontade dele seja realizada. Por quê? Porque nem sempre aquilo que nós oramos, não com coração ruim, não estou dizendo que quando você ora, você está com um coração ruim, pecaminoso. Não, às vezes com um coração sincero, mas não é a vontade de Deus. Mas você tem que se satisfazer na vontade de Deus. Porque às vezes nós oramos por um emprego, às vezes nós oramos por um concurso, às vezes nós oramos por uma mudança de cidade, às vezes nós oramos por uma mudança de vida, às vezes nós oramos por cura. Mas será que aquela é a vontade de Deus? E dependendo do que Ele realizar, nós estaremos satisfeitos na resposta que Ele nos deu da oração? Nós temos que estar satisfeitos no Senhor. Nós temos que estar satisfeitos no nosso Pai. Justamente porque Ele é o nosso bom Pai e Senhor dos Senhores. Ele que decretou todas as coisas e Ele que tem o controle de tudo. Por isso que nós nos satisfazemos nele. Continuando, o Senhor diz, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E agora continua. Agora a petição volta-se para nós. Veja como ele trata um conjunto. Algumas vezes eu já disse aqui, o povo de Deus, dificilmente você vai encontrar nas Escrituras um tratamento singular, mas sempre no plural, porque somos um corpo. Somos tijolos que fazem a casa de Deus. A igreja somos nós. Vários tijolos aqui reunidos, congregação dos santos. Esta é a igreja do Senhor. Não são essas paredes. Não é você sozinho na sua casa. Não é eu, minha esposa e meus filhos na minha casa. Não. São várias pessoas batizadas pelo Espírito Santo se encontrando com os mesmos interesses, que o nome de Deus seja glorificado. Isso é a igreja, o corpo de Deus. Então veja como ele pede. Ele também não volta os olhos para si. Ele volta os olhos para o conjunto. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aqui ele faz uma petição ao Senhor, um clamor. Todas essas questões ele está fazendo com clamor. Santificado seja, venha, faça-se a tua vontade, dá-nos, Senhor Deus.
o pão de cada dia. O entendimento é muito forte deste verso de número 11. Veja como ele não pede recursos para o futuro. Ele não pede para que o Senhor o faça prosperar, para que ele não tenha necessidades. Veja como ele não pede algo que venha tirar toda a ansiedade dele. Depois o Senhor vai tratar sobre ansiedade mais à frente. Ele não pede para que o Senhor deixe sua casa farta e que seus filhos venham a prosperar e nunca venham a precisar de mais nada. Mas o que o Senhor pede? O pão diário. Dá-nos o pão de cada dia. E aí aqui duas verdades vêm à nossa mente, ao nosso coração. A primeira, confiança na providência de Deus. Você vive diariamente confiando, todo dia que você acorda e toda noite quando você vai dormir, você tem que ir dormir e acordar confiando na providência de Deus. E não nos seus recursos, e não na sua força. Porque quem vai te fazer levantar, e quem vai te fazer ir trabalhar, e quem vai te dar segurança no trabalho, e quem vai te sustentar é Deus. Então nós devemos confiar na providência diária do Senhor. É o Senhor que nos sustenta. Não importa quanto eu tenho investido, não importa o quanto eu tenho guardado, não importa o quanto eu me assegurei, a vida muda em 1 minuto, em 10 segundos. Quantos aqui já não tiveram a vida transformada por um acidente? Estavam no seu dia normal, sofreram um acidente e sua vida foi transformada. E aí? De que adiantou? Não estou dizendo que você não deve guardar, isso é bênção de Deus, mas você não deve se assegurar nessas questões. Você deve investir, você deve trabalhar, você deve guardar. A Bíblia trata o homem que deixa para os seus filhos e netos uma boa herança como alguém que glorifica o nome de Deus. Mas veja, a segurança não deve estar nisso. Eu devo guardar para os meus filhos, mas eu tenho que ensinar os filhos. Isto tudo vem do Senhor. Quem te dá a providência e o sustento é Deus, não é o papai, não é a mamãe. É Deus quem vai te fazer prosperar. É Deus quem vai te assegurar todos os dias. É Deus que te faz, que te guarda. O salmista trata. Se Deus não guarda, em vão trabalha a sentinela. Se Deus não edifica a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Porque se Deus não estiver à frente, tudo que nós fazemos é em vão. Por isso, ele vai tratar no verso 11, primeiramente, a providência diária de Deus e a confiança que nós devemos ter nele. Então, veja, é sempre tirando os olhos das nossas próprias forças, como os hipócritas faziam, e colocando nosso sustento em Deus. É o nome dele glorificado, é o reino dele que vem, é a vontade dele que vem, é a providência diária dele que eu acredito. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Outra verdade que esse verso de número 11 traz é uma verdade que nos confronta. Veja, nós não somos nem dignos, por causa do pecado, de recebermos pão. Isso é interessante. O pecado nos afastou tão grandemente do Senhor, nos afastou tanto do Senhor, que nós não somos nem dignos do nosso alimento. Então nós vamos ao nosso bom Pai, pedindo alimento diário, e carecemos da misericórdia dele, para que seja dado. Porque as misericórdias do Senhor são o que nos sustentam, e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Veja, nós não somos dignos de nada, mas o nosso bom Pai nos providencia tudo o que necessitamos. E quantas alegrias, quantas coisas boas, quanto conforto. Olhe para a sua vida, ele já se sustentou, ele já te deu, ele já teve tanta misericórdia e vem te abençoado a cada dia. Então, Senhor, eu confio na tua providência diária. Senhor, o que me faz prosperar não são minhas mãos, mas tua força, teu sustento, tua misericórdia que me faz levantar toda manhã. Tua sabedoria que vem a mim e eu posso trabalhar da melhor forma, a inteligência que o Senhor me dá para estudar, o ânimo, o cansaço que o Senhor me tira para que eu possa passar noites e noites estudando para um concurso ou para que eu possa me preparar melhor. Tudo vem de ti. E aí ele continua.
ele demonstra uma petição, a primeira parte, demonstrando ao Senhor, a segunda, nossa dependência do Senhor, e agora a terceira parte, verso de número 12, ele vai dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Veja como isso é poderoso. E aqui depois é o anexo que ele traz, versos 14 e 15. O Senhor falou essas palavras e elas são tão fortes que necessitou depois de um anexo. Um ponto a mais, que aí são os versos 14 e 15 que nós trataremos depois. Mas veja, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Já trazendo os versos 14 e 15, que é a explicação do próprio Senhor, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Certa vez, um pregador, um estudioso, disse que esta talvez seja a oração que você deve mais temer em realizar. Talvez por isso que nós estávamos falando de quão profunda essa oração é e de como ela deve ser realizada pelos discípulos. Não a oração do Pai Nosso, mas esse modelo de oração, de total entrega ao Senhor, de total dependência do Senhor e de confiança na justiça do Senhor, que é isso que ele está demonstrando aqui. Ele demonstrou quem é o Senhor e o anseio pela vinda dele, ele demonstrou uma confiança na providência diária do Senhor, e agora ele está mostrando uma confiança na justiça do Pai, a justiça do Senhor. Veja, perdoa as nossas dívidas. Eles fazem um clamor a Deus: Senhor, perdoa os nossos pecados. A gente não orou pelo perdão dos pecados? Sempre nós não oramos para Deus perdoar os nossos pecados, perdoar nossas dívidas, as nossas ofensas para com Ele. Depois nós oramos agradecendo o seu perdão. Mas aí nesse meio termo há uma verdade de Deus. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, ou aquele que nos ofendem. Veja que verdade que nos confronta. Senhor, perdoa-nos como eu tenho perdoado. Nós temos perdoado os nossos piores ofensores. Nós temos perdoado nossos inimigos, não nossos amigos. Estou falando do inimigo mesmo. Pensa aí na pessoa que você não quer ver nem pintada de ouro. Você tem perdoado? Porque veja, quantas vezes nós oramos isso? Senhor, perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os meus ofensores, os meus devedores. Você está dizendo: Senhor, só me perdoa se eu também perdoar. É isso que você está dizendo. Senhor, perdão pelos meus pecados, mas só se eu perdoar também. É isso que você está falando. E aí o Senhor Jesus vai falar: porém, se não, verso 15, perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Se você não perdoar, sua oração é vã. É isso que Jesus está falando, não sou eu. Olha o juízo que nós estamos trazendo para nós. Para todos, isso é algo do ser humano. O rancor, aquela falta de perdão, é algo que o ser humano traz no seu coração, mas o Espírito Santo nos transforma e nos faz perdoadores como Deus nos perdoou. Isso aqui é algo que você pode realizar. Não deve temer, mas deve pedir força ao Espírito Santo para realizar. Porque diz: Senhor, perdoa-me. Aí eu não perdoo. Aí eu trago juízo e ira de Deus para mim, porque eu não sou perdoado. Essa talvez seja a verdade que mais nos confronta na oração dominical. O contrário é verdade. Senhor, não perdoa as minhas dívidas. Senhor, não perdoa os meus pecados. Senhor, não tira de mim a tua ira, porque eu não tenho perdoado os meus ofensores, porque eu não tenho perdoado os meus devedores, porque eu não tenho tirado a ira do meu coração. Você já orou assim? Senhor, não me perdoa.
O contrário do que está descrito aqui também é verdade. Senhor, não me perdoa, porque eu não tenho perdoado. Quem já orou assim? Quem é o louco? Não. O que nós devemos fazer? Pedir força ao Espírito Santo, que nos dê um coração perdoador, que nos dê um coração livre de ira, que nos dê um coração que leve paz e não guerra. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É o Senhor que nos assegura, é o Senhor que nos protege, é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do erro. Então é Ele que vai nos proteger de toda tentação, de todo pecado. Então veja, eu preciso consertar algumas coisas aqui na minha vida que foram expostas. Mas eu vou fazer isso com minha forte mão? Eu vou fazer isso com minha garra, com somente sozinho, só eu vou fazer? Não. Peça ao Espírito Santo. É Ele que te protege, é Ele que te guarda. Ele é aquele que, quando o Senhor foi, disse: eu vou, mas deixarei um consolador, deixarei um amigo, eu não vou deixar vocês só, mas eu deixarei o Espírito Santo, um espírito de paz, um espírito de companheirismo, um espírito que vai ajudar vocês todos os dias até que eu retorne. Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Então veja, nós podemos nos moldar a esta realidade, porque nós somos discípulos. Nós temos que ter este coração que olha para o Senhor e ver que tudo se resume a Ele, que tudo é dele, que a glória e a honra é dele. Nós temos que orar ao Senhor e saber e olhar para o Senhor e ter em nosso coração que o nosso Senhor é o Senhor da providência, que nós confiamos nele diariamente. Nós temos que olhar para o Senhor e saber que Ele é um Deus perdoador e justo juiz. E aí nós temos que parecer como pequenos cristos, como cristãos, com esse nosso Deus e também perdoar. Porque perdoando, Ele nos perdoará. E nós temos também que saber que é este Deus que nos livra de todo o mal e que nos convence dos nossos erros e pecados. Por isso o Senhor Jesus, Ele deixa essas palavras para a gente, esse esboço. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta é a oração que o Senhor Jesus nos deixou. E Ele mesmo dá o exemplo quando Ele vai a Deus orar no Getsemane, e Ele ora ao Pai. E o que o Senhor Jesus diz? Mateus capítulo 26. Verso 36 diz: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Veja, no momento de angústia do Senhor. E aí mais à frente, ele se adianta um pouco, verso 39, prostrou-se, não ficou em pé. Veja a semelhança que está no exemplo no que ele vem tratando lá no Sermão do Monte. Ele prostra-se, o próprio Jesus Cristo, prostra-se sobre o seu rosto, coloca o rosto no pó, o rosto em terra, demonstrando ali sua pequenez naquele momento, e orando e dizendo: Meu Pai, paternidade de Deus, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Confiança em Deus, confiança na soberania. Não é o meu querer, mas o teu que é realizado. Então essa é a oração que o Senhor nos dá como exemplo para a nossa vida, que coloca Deus em primeiro lugar e que despeja sobre Ele todos os nossos anseios, tudo o que somos, e confia nele, no bom Pai. Que possamos fazer isso em nossas orações. Não buscar glórias para nós, mas confiarmos no Senhor e nosso Pai. Vamos orar neste momento?
Maravilhoso Deus e nosso bom Pai, graças te damos, Senhor, por causa da tua palavra. Graças te damos, Santo Deus, porque nós somos estes teus discípulos, que engrandecemos teu nome, que confiamos na tua providência, que confiamos, Senhor Deus, na tua justiça e no teu perdão, e confiamos, Senhor Deus, na tua proteção, que nos protege de todo o mal. Graças te damos, Pai, pelo teu Espírito Santo, que nos ajuda e nos faz viver em conformidade com a tua palavra. Que nós possamos, Pai, colocá-la em prática e vivermos segundo o teu querer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, em resposta ao sermão, vamos ficar em pé e entoar o hino do nosso hinário 127, Hora Bendita, passará na projeção também.